my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. When I woke up this morning, Olá, estamos de volta para mais um Limonada de Limão. Estou aqui então com os meus dois tradicionais participantes, que não são nada tradicionais, Eduardo Dudes Manioto e Gil Ney Silva. E um convidado, pela primeira vez temos um convidado aqui. Olha, novidade. Novidade. Fábio Davidovich. Grande Fábio. CFO, COO da Aramis, né? Foi eleito em 2021 o mais inovador CFO da América do Sul. Né? Vem a brilhantar e trazer um pouco mais de inteligência para o nosso fórum aqui. Um pouco de inteligência, né? Porque na verdade nós não somos inteligentes, então a gente convida. A gente é pouco pessoas modesto também, né? né? Sempre é pouco modesto. É isso aí. Que é legal de falar, né? Esse programa aqui procura trazer assuntos sérios, mas de uma maneira descontraída, divertida, né? E com uma visão crítica, né? Não aquela visão cor-de-rosa, passiva, né? Aquela visão que vê só as coisas boas, mas uma visão crítica e, às vezes, nada politicamente correta também. Né? É verdade. E antes de a gente começar aqui com os nossos limões, né? Um pequeno disclaimer, né? Esse programa aqui respeita dois valores essenciais: liberdade e diversidade, né? Liberdade de expressão e a diversidade de ideias, né? Que é tão importante nos nossos dias. É isso aí. Vamos começar então? Estão prontos? Vamos começar. Vamos Estamos lá. ansiosos aqui, né? E é um prazer ter o Fábio com a gente aí. Fábio, boa noite, cara. Que legal ter tu com a gente aqui, né, cara? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. É boa noite ou boa tarde? Bom dia, a gente não sabe boa quando. tarde. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem, pessoal? Tudo Fala, certo, Edu, Fábio. Juliano, Felipe, um prazer estar com vocês. Não me considero um convidado, já sou da casa, galera. Isso aí, que é um beleza. prazer em estar com vocês aí. Então não já vamos tá poupar o enturmado. Fábio, né? Não vamos poupar ele. Né? O Fábio não sabe no que ele se já meteu. vai começar, cara. Vai começar. Mas eu quero falar o seguinte, né, cara? O Fábio, a gente acabou se encontrando em um summit de retail, de varejo, que ocorreu em 2019, no Chile. E houve uma reedição desse mesmo evento em 2022, no Uruguai. E vai ter esse ano de novo, então a gente acabou virando amigos porque temos uma identidade parecida na questão de ideias sobre business, sobre negócios. Que legal. E isso acabou nos aproximando. Então, cara, quando a gente convidou o Fábio, ele aceitou, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque é um cara que, primeiro, respeito pra caramba, né? Uma pela posição que ele ocupa, que é um cara que hoje talvez a melhor marca, não sei se é a maior, mas a melhor marca de confecção de moda masculina hoje no país é a Aramis. Né? Olha, o Osmani costuma emocionar as pessoas, né? Ele começou com a técnica dele aqui. E isso Mas posso falar uma coisa? Não, eu vou falar uma coisa. Fala. Eu vou visitar o guarda-roupa dele. Se não tiver a Miss, É o teste do closet. Só pra tua surpresa, Teste eu tenho do já, closet, tá? Eu tinha falado que eu não tinha quando eu te visitei a última vez, agora eu já tenho, tá? Eu já tenho. Entregando não, já. Não, mas sem Entregando. sacanagem, mas eu sei também, até por fontes externas, né, que essa grande reviravolta aconteceu após, né, várias inovações e várias coisas que o Fábio trouxe para a Aramis. Tem um CEO incrível que é o Richard, né? Sim. Mas conhecendo a Aramis mais de perto, como a gente acaba conversando bastante com ele, fazendo vários benches mútuos, né? É uma empresa muito admirável e tem muito do dedo do Fábio. Então, Fábio, obrigado por aceitar o convite com a gente aí. Osmani, vamos tirar o açúcar dessa limonada aí que vai ficar doce demais, hein? Eu tô esperando o primeiro limão, hein? Eu vou jogar pra ti. Mas você sabe que é técnica, gente. Vamos lá. Vocês adoçam para depois jogar um limão, né? Eu já É tô isso aí. acostumado. É isso aí. Vamos Mais ou azedar menos o mundo isso. um pouquinho aí. Então vamos começar chutando o Fábio. Então. É a tua chance aí. Primeiro verdade. limão é teu. Nós nos conhecemos, né, Fábio, num evento de varejo, né? E obviamente a gente estava falando lá em 2019 sobre como seria o cenário do varejo em 2029. Né? Tu lembra disso, né? A gente estava lá com o pessoal da Hyper Island, da Escola de Inovação, Metodologias Ágeis, aquele monte de coisa. E a gente falando sobre inovação. E agora a gente vem, cara, observando uma onda de eventos de inovação cada vez maior, né? Então, todo mundo virou inovador, todo mundo virou o cara da inovação. E tu, né, o cara que é o CFO, né, mais inovador de 2021. Né? Recentemente, o Thiago Matos, que é um cara que eu respeito pra caramba, é um cara que dá aula na Singularity University,
né? Um cara aqui de Porto Alegre, mas que já virou um cara do mundo, né? Isso aí. Ele fez um post no Insta dele que diz o seguinte: se você vai num evento de inovação e tudo que é dito confirma o que você já pensava sobre o tema, atenção. Não é você que está atualizado, é o evento que está desatualizado. Então, assim, Fábio, o que tu acha dessa onda de vários eventos? Recentemente aconteceu o Web Summit no Rio. Ouvi críticas, ouvi elogios. As pessoas que elogiaram são questionáveis, pelo meu ponto de vista, pela minha análise. Mas qual a tua opinião sobre essa enxurrada de eventos de inovação Que limão, hein, Júnior? que vem Que acontecendo limão, aí, hein? Fábio? Baita limão. Começando contigo, Fábio. Joguei o limão em ti. Vamos lá. Não, ótimo, acho excelente pergunta. Eu acho que, por um lado, é bom. Vamos começar pelo lado positivo, né, pessoal? Começar pelo açúcar, então. Incentivar a galera a pensar fora da caixa. A gente sabe que hoje, para criar vantagem competitiva, hoje é mais difícil você ter uma vantagem competitiva mais longa. Então, você vai precisar sempre criar coisas novas, inovar em todas as esferas, que é muito mais sobre pensar para fora do que para dentro, né? A tecnologia per se não vale, tem que entender a dor do cliente. Agora eu voltei de uma viagem para Israel para entender o hub de inovação. Eles são considerados a Startup Nation, e lá eles fazem inovação assim, de fato. Não tem esse negócio de escritório coloridinho, mesa de ping-pong, lá os caras têm uma escrivaninha. É um país Pois foda, é. né, cara? Israel, realmente, os caras estão mostrando como é que se faz. Então, tem uma escrivaninha, você tem que entender qual a dor que você quer resolver, tem que ter uma dor. Você vai pensar como resolver, vai montar o MVP, vai testar bem pequenininho, vai pensar grande e testar local, né? E lá eles trabalham muito fortemente isso. Então, eu acho que esse é o lado positivo, incentivar as pessoas a inovar. Acho que tem essa galera que também acaba virando... participam de eventos só falando de inovação e aprendem a ter um speech de inovação, etc. A gente sabe que isso não leva a lugar nenhum, mas além do modismo, eu acho que é uma provocação bastante importante. Então, pegando pelo lado de que todas as empresas dizem que tem que inovar, etc., acho que a gente passou por várias ondas ali, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar a década de 90 ali, o GE, Jack Welch, aquela história de, né, reengenharia, você tem que ser eficiente, foco na tarefa em vez de focar, né, nas pessoas, etc. Então, a gente sai, né, desse universo, agora a gente olha, olhando organizações mais humanizadas, mas que precisam se reinventar e precisam inovar. Agora, de fato, são poucas aquelas que realmente conseguem encontrar uma vantagem competitiva para inovar. Mas aquelas que encontram, isso não é um exercício tipo, descobri. É um exercício de muita constância, resiliência, e aí você cria um mindset de inovação. Então, resumidamente aí, mas na tua opinião, devolvendo esse limão um pouquinho com o caipirinha. Certo, mas tu acha assim, que tem muita gente que acha, vamos criar um ambiente favorável à inovação, tem que ter mesa de ping-pong, puff para o cara se atirar, deitar naquele ócio produtivo, ou tu acha que a inovação ela pode ser produzida de uma forma lógica e com um processo? A gente já fez esse exercício, né? A gente fez esse exercício lá no Uruguai, né? Sim, é verdade. Eu ouvi um podcast, uma pesquisa sobre como as organizações inovam e se o ambiente de trabalho, o ambiente físico, pode fomentar a inovação. Eles vasculharam ali empresas pelo mundo afora e eles identificaram se as cores, né, cores diferentes, fazem com que as pessoas se inovem, ambientes, etc. E compararam escritórios ali, que eram escritórios bem assim, sem nada de incrível, escritórios regulares, escritórios incríveis. E, cara, o índice de produção de inovação não tinha nenhuma diferença. Não tinha correlação nenhuma. Não é sobre o ambiente, né? É sobre você encontrar pessoas que vão te ajudar a pensar diferente. Então, envolve muito sobre com quem você está e do que você fala, muito mais do que o ambiente. Não tem nada milagroso, gente. É um método de inovação que vai seguindo, né? Tem um livro do Isaacson, que foi o biógrafo do Steve Jobs também, tem um livro interessantíssimo chamado Os Inovadores, né? E ele parte justamente desse pressuposto que existe um mito da caverna, né? Que tem lá um cara escondido,
sozinho, criando coisas, inovando solitariamente, né? Ele descobre ali no livro dele, ele estuda vários casos de inovação e na verdade, precisa de uma combinação de pessoas, combinação de competências, combinação de equipes, né? Obviamente precisa ter esse criador, né? Mas ele não é um solitário. Tem geralmente uma equipe ou um engenheiro envolvido que vai viabilizar aquela ideia e, sobretudo, depois vai ter alguém com um perfil muito comercial que vai conseguir fazer com que aquela ideia se torne, que pare de pé, né? Que realmente tenha mercado. Só colocando um pouquinho mais dessa parte azeda aí no teu limão, me parece que muito desses eventos viraram uma espécie de roadshow da fé, né? É quase que um evento religioso onde as pessoas vão encontrar uma maneira de ficar ricos, né? Eu acabei de usar o meu ABS aqui para frear, porque eu já ia dizer uma bobagem. Tu já ia, mas não freia tanto, não freia tanto. Tira um pouco o ABS. Eu freio porque eu citar nomes e a gente não deve. Não, citar nomes não, mas eu acho que muito mais a gente está discutindo aqui o conceito, né? Porque se a gente for na história, né, como é que as empresas se constituíam, como o capitalismo é movido, é justamente por tu criar e resolver um problema das pessoas, que é o que o Fábio estava falando, né? Criar um produto, um serviço, evoluir no mercado, né? Conquistar mercado, né? Ser financeiramente saudável como negócio e, eventualmente, depois esse negócio pode ser vendido, adquirido, fundido com outro, né? Não há problema nenhum. Hoje me parece que a lógica está diferente, a lógica está já em pensar que este negócio... O mais importante é tornar esse negócio vendável, né? Eu preciso vender o negócio antes dele mesmo existir, né? Eu preciso encontrar gente que acredite na mesma coisa e, de repente, eu nem vou estar na etapa operacional. Eu já vendi esse negócio somente na ideia e fiquei rico assim, né? Sem precisar resolver o problema ou a dor do cliente, né? Na verdade, eu quero resolver a minha dor, não a dor do cliente. Eu só preciso montar algo que as pessoas acreditem e vender essa ideia num salto de fé. A nossa dor... Desculpe. Não, pode falar, por favor. Não, estou dizendo, a nossa dor, obviamente, a gente tem que resolver, mas primeiro a dor do cliente e a partir dali a gente resolve todas as outras dores. Mas tem um negócio muito legal aqui, que o Edu comentou sobre a questão de... O comentário que ele citou, né? Quando todo mundo está inovando, ninguém está inovando. Tem um negócio, não sei se vocês conhecem, do Gartner, né, que é aquele instituto de tecnologia e super respeitado. Sim. Que ele traz aquele... Quadrante mágico. Ele chama... O quadrante mágico é o que ele mais tem de famoso. Mas tem um negócio chamado Hype Cycle. Hype Cycle, de hype, né? Sim. A primeira fase da inovação, ele chama de disrupção tecnológica. Então, aquele negócio começa a rampar, mas ninguém conhece. Isso aqui é inovação, porque ninguém conhece. Então, só aquela turminha ali que começa a trabalhar, pouca gente conhece. Segundo estágio, eles chamam de pico de expectativas infladas. É isso que você está vendo nos eventos de inovação. Quando já deu o hype, tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando de Web3, tá todo mundo falando de uma série de coisas. Sim. Aí tem o Vale da Desilusão. O título é maravilhoso. Começa a cair. Né? Vale da Desilusão. Então aí, o que acontece? Cara, desilusão. Então, vamos pegar, sei lá, pega o primeiro hype do NFT, o Bitcoin, agora a galera não tá tão hypada, etc. Depois vem o quê? Inclinação do esclarecimento. Né? A galera começa a repensar e ver o que tem de valor e depois tem o planalto de produtividade. Mas é exatamente isso. Quando a gente vai nesses eventos de inovação e a gente ouve tudo a mesma coisa, é o pico de expectativas infladas, algumas coisas vão virar, outras não. E outras não vão virar, né? Acho que isso é legal, né? Legal que são as legalzices que eu chamo. As legalzices. As legalzices. O cara, quando a gente pensa em varejo, né, Fábio? Tem muita coisa que... Cara, eu fui nas NRFs lá no começo dos anos 2010, 2011, 2012 e a gente via muita coisa... cara, tipo, se tu fosse adotar aquilo tudo nas tuas lojas físicas, o custo não suportaria, né? É o futurólogo de palco, né? Acho que o Fábio tangenciou esse assunto aí, né? É o cara que pensa na inovação e é um excelente palestrante sobre o assunto. Ou o cara produz conteúdo maravilhosamente na web, né? Nas redes sociais, no LinkedIn. Real, né? O cara tá sempre conectado com esse pico, né? Mas ele nunca realizou nada em nenhum negócio, né? Ele é interessantíssimo para ouvir, mas não é um cara que executa. Junei, tu queria falar, né?
Não, eu fiquei entretido aqui com vocês e até me perdi já aqui na história aqui. O Gilney deu tela azul aqui. Como é que é? O Kernel 32. Meu Deus. Mas não lembra disso. Mas na verdade o Gilney é o cara do Apple, né? Então o Mac, né? Os Macs não... Já deve ter sofrido azul, né? algum dia na vida com isso. Não, teve um tempo que eu usava o Windows e... terrível, né? Deixa eu trazer o meu limão aqui, vocês permitem? Bora, claro. Vamos trazer o meu limão. Eu aposto que vocês estão esperando isso, estão curiosos sobre isso. Bom, você sabe que eu sou um cara que gosta muito de posicionamento, né? Posicionamento tem muito a ver com passar uma ideia, né? O que a gente defende como marca, né? Que posição a gente ocupa, né? Como é que a gente se comunica? E outro assunto que me interessa muito é economia, né? Acho que a economia é uma preocupação de todos os negócios, né? Na verdade, a gente Temos um CFO no Recife. Exatamente, estamos inseridos nesse lá. ambiente, sofremos tudo que acontece. E eu tive uma curiosidade, né? Eu fui atrás do índice de DH, né? Que é algo que é muito procurado pelas nações, né? Como um indicador de sucesso. O índice de desenvolvimento humano, né? Para quem não acompanha um pouco disso, que é justamente medir a qualidade de vida das populações que habitam, né? cada um dos países. E, igualmente com o índice de DH, eu fui procurar o índice de liberdade econômica, que é outro ranking bastante famoso, né? Que mede até que ponto existe liberdade de empreendedorismo, existe responsabilidade fiscal, existem leis que estão adequadas, que existem tributos que são justos, que existem regras que são aceitas por toda a sociedade, se existe integridade do governo, né? Sobretudo em relação à questão de honestidade, de corrupção. E existe uma correlação muito interessante entre os dois, né? Se a gente pegar, por exemplo, o top 3 do IDH, que é Suíça, Noruega e Islândia, né? Eles estão na posição 2, 14 e 13 do Índice de Liberdade Econômica. No top 20 do IDH, não tem nenhum país que não esteja entre os 40 países mais livres em termos econômicos do planeta. E aí a gente olha para o Brasil. O Brasil está na nada honrosa posição número 87 do índice de DH, né? Ou seja, nós estamos lá no meio da tabela do campeonato. E no índice de liberdade econômica, nós somos, infelizmente, o país número 133 da lista. Ou seja, somos considerados um país não livre em termos econômicos, né? Ou seja, a gente está, em todos esses indicadores que eu falei, a gente está muito mal conceituado, né? E aí vem justamente a questão, né? Se fala tanto de capitalismo, de liberdade, de liberalismo, e esses assuntos são tratados muitas vezes como tabus, né? Se diz que Só deixa eu contribuir contigo aqui, porque é o seguinte, eu também fui pesquisar rapidinho aqui, botou. O Brasil é a 12ª maior economia do mundo, isso ranking de 2022. Sim, olhando então o PIB, nós estamos em termos econômicos em 12º, em IDH em 87. 87 e 133 em liberdade econômica. Liberdade econômica. Só para contextualizar aí. Exato. E aí se fala tanto que o capitalismo gera pobreza e nenhum outro sistema nos últimos 100 anos tirou tanta gente da pobreza, né? A gente esquece que o ser humano, por natureza, é pobre, né? A gente vem de uma história de pobreza, de todas as dificuldades que a gente viveu ao longo da história. E a gente teve saltos de qualidade de vida nos tempos muito recentes, graças a esse sistema econômico. E a minha pergunta e o meu limão é justamente esse que eu jogo para vocês. Eu tava só esperando o limão. Exato, o Fábio tá lá tenso, suando frio lá. Ouviu essa porra toda, fez o seguinte, o que vem pela frente? Saiu no Estadão, se não me engano agora, um artigo do Mário Vargas Llosa, né? Famoso escritor peruano, fazendo uma indagação, né? O título do artigo era uma indagação, né? Por que os latinos insistem em votar em políticos que vão os fazer emigrar, né? A minha pergunta é por que as marcas dão espaço para discursos que são contrários a isso, são contrários à liberdade econômica, são contrários ao capitalismo. Como a gente viu recentemente, várias marcas dando espaços para esse tipo de linguagem, para esse tipo de discurso, né? A gente viu o caso do Itaú Personalité, do Nubank, da Olímpicos, de outras marcas aí que têm exatamente aberto espaço para pessoas falarem sobre isso. A própria Ambev fez isso, né? Então, será que as marcas não estão nessa ansiedade de colocar o politicamente correto, abrindo um espaço para afogar os próprios negócios, né? Por que existe essa contradição, né? Esse limão, vamos começar pelo Junei agora. Não, eu estava pensando aqui se não tem uma ligação com
um podcast que a gente fez há um tempo atrás, que é justamente essa questão de tu ter uma causa, né? De tu abraçar uma causa e... Que não necessariamente esteja ligada com o teu posicionamento de marca. Mas a causa não deveria ser o nosso desenvolvimento? Claro Não que deveria sim, tirar claro as que sim. pessoas da pobreza, a gente construir um espaço de negócios, um espaço Gerar de prosperidade. desenvolvimento humano, Não, prosperidade. Por óbvio. que não se guiar pelos exemplos que deram certo, mas se guiar pelos exemplos que deram errado? É. Só para complementar aqui nesse top 20 do IDH, só tem um país americano considerando todas as Américas, né? Que é o Canadá, né? Só tem o Canadá lá na lista. E o resto são países asiáticos ou países europeus. China tá nesses 20. Não, a China tá Falou quase de junto. Ásia, né? A China tá quase junto com o Brasil, Não, na verdade. A China é o 79 no IDH. Eu sabia disso, só te perguntei. E porque- no índice de liberdade econômica, né? Falando de China, a liberdade econômica tá no número 158 desse ranking. Tem um gráfico que eu tenho aqui, inclusive, que é... Ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão da liberdade econômica, né? Associada ao crescimento da riqueza. E aí, naturalmente, baixa a questão da pobreza. Então é uma ligação direta, né? O que me chama mais atenção é o setor financeiro, né? Eu falei do Itaú Personalité, o Santander também fez campanha com personalidades que abertamente atacam a liberdade econômica. Atacam e são anticapitalistas, né? Que é uma contradição absoluta. Não né? dá mais Porque- capitalista que um banco, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente, dentro da área da publicidade, por exemplo, que a publicidade tem um objetivo muito claro, né? Que é ajudar a vender, ajudar vender, a né? incentivar As o capitalismo, empresas e as marcas prosperarem, né? Incentiva o capitalismo, né? Exato. Direto, né? E se a gente parar para observar, tem vários publicitários que são de esquerda, por exemplo, o que é uma contradição, né? Então, como é que tu trabalha numa área que tu não acredita? Tu Inclusive, tu tem viveu nesse mundo, né, de design, criação, publicidade, né? Não, justamente, São muito- né? Inclusive, tu tem um artigo muito bom, né, Felipe? Que é do açougueiro, né? O açougueiro vegetariano. Quem é que confiaria comprar carne no final de semana de um açougueiro vegetariano, né? É a mesma coisa que pegar um publicitário socialista para defender a sua marca. Não faz sentido. Eu penso assim, né? Primeiro, eu acho que não existe um sistema econômico perfeito, não se provou ainda nenhum deles. O capitalismo ele gera uma série de desigualdades, isso é fato também. O Churchill tinha uma frase sensacional sobre isso, né? Fale. Que o capitalismo distribui de forma não igualitária a riqueza, enquanto o socialismo distribui de forma igualitária a pobreza, né? Eu gosto muito da frase do liberalismo econômico, que talvez encontre um pouco de equilíbrio, né? Exato. Que é a palavra do Felipe, né? Quem Que acompanha o põe pouco de podcast luz sabe sobre disso, isso. né? Exatamente. Para mim, nesse limão que tu jogou, eu penso assim, né? Acredito que as marcas, as empresas, elas devem sim buscar resultados, buscar gerar resultados, buscar gerar prosperidade para todo mundo que está envolvido. Mas é importante a gente lembrar dos papéis sociais das marcas, que nem sempre estão ligados diretamente ao seu posicionamento, né? Mas não há o porquê de as marcas não cumprirem um papel que, teoricamente, deveria estar assim, completamente ligado aos governos de cada país, né? Que deveriam cumprir suas funções sociais. Mas eu acho que as marcas, quando têm essa possibilidade, devem fazer isso. Mas eu concordo contigo. Eu acho que não quer dizer que uma anula a outra, né? Não, exatamente. Não Isso quer que eu dizer tô que tentando dizer. porque tu é capitalista que tu não vai mais ajudar quem precisa realmente, né? Na verdade, o capitalismo ele gera oportunidade. Exato. Aí quando Ele tu gera tem oportunidade, ele deve gerar essa oportunidade de as pessoas se desenvolverem. Eu sempre trago aqui alguns exemplos próprios meus, né? Nós não estamos aqui desvinculando CPFs e CNPJs. Eu sou um executivo da Luz da Lua e eu prezo muito pelo que a Luz da Lua faz. A gente eleva muito os colaboradores a uma condição de que eles possam realizar os seus sonhos, realizar as suas coisas através de uma remuneração melhor, né? E sempre que a empresa usufrui de resultados melhores, esse resultado é em grande parte, né? Eu digo em grande parte mesmo, compartilhado. A gente, ano passado, a gente teve 14º, 15º. Esse ano estamos concorrendo a um 16º muito firmemente e talvez a um 17º. A gente vai
provavelmente lá em setembro definir se há essa possibilidade. Esperemos que sim. Então, as pessoas que participam conosco de um negócio que, obviamente, que gera status para as pessoas, porque nós somos uma marca de um posicionamento mais elevado, de qualidade, de preços mais altos, mas ainda assim nós geramos possibilidades para uma classe que não usufrui talvez desse produto. Então, tem que ter esse equilíbrio. Concordamos plenamente. Posso pegar aqui, pessoal? Tá um pouquinho quietinho aí, a gente quer te ouvir também. Vai lá, então, enquanto isso, eu estava pesquisando no ChatGPT para dar uma resposta boa para vocês. Opa! Olha, inovação. CFO inovador usa o ChatGPT para fazer a resposta. Vai, Fábio. Manda, Fábio. Gente, eu acho o seguinte, a gente vive num mundo hoje que a gente deve respeitar cada vez mais liberdade de expressão. Liberdade de expressão é respeitar pensamentos diferentes, teorias diferentes. Perfeito. Eu defendo liberdade econômica. Agora, a gente não pode deixar de olhar como autocrítica, né, que na maior parte dos países, etc., que exercem, ou pelo menos que caminham na direção de liberdade econômica, tem aumentado a desigualdade. É um desafio para a gente resolver desigualdade. A gente pode pegar Estados Unidos, alguns países importantes ali, em que a desigualdade tem aumentado. Então, é um desafio para nós. Fábio, deixa eu te provocar um pouquinho. O principal problema, será que é a desigualdade ou é a pobreza? Aí que tá, eu acho que a desigualdade, se ela for uma desigualdade um pouco mais acima, tudo bem, né? Todo mundo no nível um pouco acima, tudo bem. Eu sei, mas quando eu falo de desigualdade é você... Tem, eu acho que um ponto que o próprio Warren Buffett traz, né? Que ele fala o seguinte, né? Nunca fomos tão ricos como somos hoje. Como mundo, né? Como mundo. Não existe precedente na história global desse nível de riqueza. Só que as pessoas estão mais infelizes. Né? E aí ele chega à conclusão de que nós não somos movidos pela ambição, nós somos movidos pela inveja. Porque, na verdade, não adianta eu estar mais rico do que eu fui no passado se o outro que está no meu lado está mais rico ainda. Né? E aí eu me sinto insatisfeito, que é a história da desigualdade. Né? Porque tem países africanos que são extremamente não desiguais, onde todo mundo vive pobre. E tem países em continentes desenvolvidos onde existe um nível de desigualdade grande, só que as pessoas que estão lá no andar de baixo vivem muito melhor do que quem está lá no andar de baixo, ou no andar do meio, ou no andar de cima do país. É que no final, pessoal, não é o nível que a gente está, é a referência que a gente tinha, né? Que gera o descontentamento, é o que eu era há 5 anos atrás e o que eu sou hoje. Então, por isso que esses movimentos têm se esquentado em diversos países. Mas trazendo aqui para o nosso lado, olhando um pouquinho sobre contexto empresarial, etc. As empresas têm um papel muito importante nessa questão de ter um propósito. E aí você pode... As empresas ter um propósito genuíno. Né? Então a gente aqui na Aramis, a gente sempre diz que a gente quer, o nosso propósito, impactar pessoas e transformar histórias. E eu tenho levado isso como propósito de vida minha, como diz o Edu no meu CPF. Então, como é que a gente pode efetivamente fazer isso dentro da empresa e fora da empresa? E esse movimento, ele, na minha opinião, ele deve começar com empresas e deve começar de baixo para cima, não por modismo, mas a gente deve começar com porque a gente realmente quer fazer a diferença. A gente quer acreditar naquilo, né? Não é discurso, é prática, né, Fábio? Exato. Se a gente vive por propósito, primeiro que a gente vai ver muito mais feliz, Isso. A gente vai conseguir vender o nosso produto e os nossos serviços com verdade. Exato. Quem vai comprar, não é mais consumir, né? Quem vai adquirir, também vai ficar feliz porque vai sentir verdade e vai espalhar isso. Perfeito. É fácil de falar, difícil de cumprir, né? Dificílimo de cumprir, né? Tem uma coisa aqui que eu acho interessante, né? Nem todo mundo quer ficar milionário, né? Nem todo mundo quer ficar rico, né? Tem algumas pessoas que querem só viver a vida delas. E viver felizes, e né? viver feliz, e é o suficiente para elas. Eu uso uma expressão a felicidade de cada um é diferente, né? Eu uso uma expressão de que cada um tem um tamanho de sonho. Tamanho de sonho. Tem E quantos milionários que vocês conhecem que são infelizes? Sim. Vamos lá, vamos tirar essa casca, né? Que a gente sempre fala, né? Das redes sociais, daquela projeção, aquela necessidade de projeção de felicidade que não existe. É somente artificial. Na verdade, aquilo ali não é uma verdade do dia a dia. Mas hoje, Ney, eu tô curioso, cara. Qual é o teu limão? Tu deixou pro final aqui. A gente quer saber o que tu tem pra azedar a nossa vida. Eu nem trouxe limão aqui, eu trouxe um açúcar. Eu sou o cara que traz açúcar só pra limonada. O Junei vem salvar o programa.
Não, a gente está falando aqui sobre marcas, né? Como é de costume, né? E aí eu queria perguntar para vocês aqui como a gente pode construir bons ativos de marca, né? E nós temos alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, ativos de marca, para quem não está habituado ao termo, né? São elementos visuais, sensoriais, né? E até verbais. Pode ser cores, formas, Claro. estilo, embalagem, O formato logotipo. de comunicação, personagens. Exatamente, né? o logotipo Sons, músicas. É um ativo de marca. O logotipo é um ativo de marca, Sim. né? Talvez o mais conhecido, O slogan, né? Talvez, exatamente. As o cores, slogan, né? o slogan é um ativo de marca, né? São elementos que fazem com que a marca seja reconhecida por ele, né? Exato. Então, basicamente é isso, né? E a gente tem alguns casos interessantes aqui, né? Na história que eu gosto muito, né? Por exemplo, a National Geographic que trouxe um elemento que era da borda da revista, né? Uma borda amarela, transformou isso numa marca, né? Outro caso interessante também que veio da arquitetura, por exemplo, que é o McDonald's. O McDonald's ele tinha os arcos dourados na arquitetura e eles, lá pelas tantas, mas isso aqui poderia, né, funcionar como nossa marca. E eles trouxeram aquele elemento para a identidade visual, para o logo, né? Eu acho que um ponto interessante esse do McDonald's é um exemplo fundamental, né? Porque são 70 anos repetindo o mesmo ativo visual, né? No mundo onde a gente tem uma disputa por atenção absurda, né? A gente é impactado 3.000 vezes por dia por marcas. Não a há gente quem não saiba o que é McDonald's. Exatamente, a gente não consegue prestar atenção a tudo, né? Goste ou não. E a gente é impactado muitas vezes, a gente não sabe nem que marca estava ali impactando. E o McDonald's 70 anos repetindo o mesmo ativo, ou seja, não tem dúvida nenhuma. Cada segundo que a gente for impactado por McDonald's, a gente sabe que é ele que está falando com a gente ali, né? E ele utiliza a favor dele esse ativo. E tem vários ativos, né? Então tem o slogan, tem o logo, né? Tem os arcos, né? Tem a arquitetura, tem o palhaço, né? Tem vários elementos que fazem com que a marca seja reconhecida, mesmo que não estejam todos juntos, né? Temos da Coca-Cola, por exemplo, que tem só a garrafa. Se a gente olhar só o shape da garrafa, a gente vai saber de que marca a gente está falando. É uma das marcas mais conhecidas no mundo. Ela, se não me engano, é 98% da população mundial reconhece a marca, né? Eu acho interessante o briefing, né? Vocês lembraram dessa história do briefing da garrafa da Coca-Cola, né? O briefing foi o seguinte: eu quero que essa garrafa seja reconhecida mesmo que ela cair no chão e se quebrar em milhares de pedaços. Eu quero saber que era uma garrafa de Coca-Cola. Esse foi o briefing que o designer recebeu quando criou a embalagem, né? A garrafa atual da Coca-Cola. E aí eu quero então escutar de vocês, como é que a gente pode construir, né, bons ativos de marca, né? Fábio, eu acho incrível. Bom, quando o CFO começa a falar de marca, tá tudo errado, tá? Vou arriscar aqui, tá? Ô, Fábio, Foi de propósito, é o principal desafio de para propósito. nós, em todas as prospecções, o CFO geralmente é a maior barreira que a gente precisa vencer. Porque ele que corta, ele precisa agora entender o nosso lado também, porque ele que Vamos corta. falar Ele pergunta, né? Esses caras aí, não. Vamos falar dos Qual bastidores. que é o X, né? A gente fez ontem uma vídeo, nós quatro, para fazer um briefing pro Fábio, né, de como seria e tudo. Ele disse, cara, vocês querem me matar, porra, um CFO falando de marketing. Ô, Ismane, a gente vai com o Keynote e os caras dizem, não, só um pouquinho, o meu negócio aqui é o Excel, vocês têm que mostrar por que eu preciso contratar vocês com o Excel. Novas técnicas, né, de índices, etc. Mas assim, o CFO geralmente pede TIR, payback, etc. Mas a minha experiência mostra que hoje, principalmente hoje, ativos de longo prazo, né, quer dizer, a marca e os negócios, eles precisam permanecer por mais tempo, e quando a gente simplesmente se foca nos retornos financeiros, a gente tende a ter muitos vieses que depois podem nos prejudicar. Mas eu gosto muito como as marcas têm atuado, principalmente aquelas que têm o design na veia, né, como a Apple. Quer dizer, tudo que ela faz, ela milimetricamente é pensada, né? Desde o logo até os equipamentos, os anúncios. A embalagem, né? Isso a é loja, incrível, né? O ponto de venda é ponto fantástico. de venda. Né? A própria Nike, sabe, Adidas, enfim. Esses ativos, a gente é movido pelos nossos sentidos, né? Exato, o Fábio tem um ponto audição, importante nossa visão, nosso tato. que as pessoas esquecem, e sobretudo a publicidade esquece. A gente é distraído, a gente não ama marcas, a gente não tá curioso por publicidade, justamente o contrário, a gente foge de publicidade, né? Se a gente conseguir fugir, pular ali, né, pra gente não assistir o comercial, a gente pula.
E cada segundo é importante para que, quando eu comunique a minha marca, as pessoas saibam que sou eu que estou ali. E as marcas tentam ser criativas quando elas deveriam ser muitas vezes repetitivas. Porque só se constrói esses ativos aqui que a gente está falando se a gente repetir. E repetir ao longo dos anos. Porque aí eu vou ser reconhecido por isso. Eu vou ser reconhecido pela cor, pelo símbolo, pelo personagem, pela música, né? Pelo som. Né? Tem várias marcas que criaram identidades sonoras interessantes, né? O próprio McDonald's, por exemplo, né? É um caso que ele tem, né? No final de cada vídeo tem aquela musiquinha ali que a gente reconhece ele, né? Marcas lendárias como Varig, né? Estrela brasileira, né? Estrela brasileira no céu azul. Identidade sonora. Identidade sonora. Aí, Músicas os belíssimas. caras já revelam a idade, né? Exato, né, Fábio? Aqui fica o saudosismo, Pois é, né? O saudosismo das grandes marcas. Pois é. Eu sou de azul pra frente, gente. Mas deixa eu falar uma coisa. Tá bom. Nasceu nos anos 80, Sim. né, Fábio? Jovenzinho. Pois é, milênio, né? Mas falando de Mac, tem um Milênio, olha só isso, cara. Pretensão A gente do precisa cara. ouvir isso, Luciane. Corta o link dele aí. Tem o próprio Mac, o estudo de caso do Mac no Brasil. O Mac é um case, a gente sabe. Agora, alguns anos atrás, eu não sei se todos sabem, da turma que está ouvindo a gente em casa, eles perderam a liderança, a consideração de marca para o público jovem e adolescente. Perderam, depois de muitos anos. E foi um negócio terrível para eles, com todos os ativos de marca que eles tinham. Mas se você olhasse todas as propagandas dele, tudo que ele comunicava, era aquela mulher vestida, né, de executiva, comendo o lanche perfeito, olhando para a câmera, aquela família feliz, com cinto de segurança, etc, etc. Cara, com isso, o que eles conseguiram fazer? Perderam a liderança para o Burger King, que era uma rede que trabalhava muito forte a questão da descontração, falava a realidade, mais jovem, né? Fala a realidade do público mais jovem, adolescentes, etc. E o McDonald's teve que se mexer. Eles Exato. tiveram que fazer propagandas mais reais, propagandas que se conversassem mais com essa galera, né? Então, foi um desafio importante, apesar desses ativos incríveis. Então, as marcas, elas têm isso, é um legado que elas têm que aproveitar isso. Agora, sempre tem que inovar, trabalhar sempre em cima. E o Fábio perdeu também, né? Pro Burger King, que também tem ativos. Né? Não perdeu para alguém que não trabalhava os ativos. Né? Alguém que tinha também seus valores. Né? E soube trabalhar bem esses ativos para falar com um público, né, que estava ansiando por uma outra mensagem. Né? E é um conjunto, né? Não adianta nada Exato. tu ter ativos e tu comunicar de forma errada, né? Então, Quando se tem ativos, tem dois pontos que tem que ter uma consideração forte, tá? Que é justamente a gente ter, ao mesmo tempo, fama, ou seja, o ativo precisa ser conhecido. Não adianta ele ser um ilustre desconhecido, que você não vai saber quem é. E tem que ser único. Não pode ser alguma coisa que outra marca utilize e confunda, né? É você falando ou o outro falando, né? Eu lembro sempre de uma publicidade da Avianca, né? Que passou no horário nobre, né? Na televisão brasileira, mostrava toda uma experiência. Temos um expert no recinto, né? É. Temos um expert no recinto sobre Não, eu companhias trabalhei na aéreas. Avianca, não vai falar mal da Avianca aí. Não vou falar mal da Avianca. O comercial era lindíssimo. Não mostrava o nome Avianca, mostrava sobretudo a cor vermelha. Tapete vermelho, né? O tapete vermelho. Achavam que era TAM. Exatamente. Pegou Porque- o ativo, adotou o Porque ativo da a marca cor errada, vermelha concorrente, não né? era uma exclusividade da marca. Era uma cor que era compartilhada. Era a mesma coisa que o Bradesco usar somente o vermelho e tem o Santander que usa o vermelho. Não, e até usava o tapete como um ativo da marca. E aí né? só no final aparecia a Avianca. Se quem estava assistindo o programa na televisão levantasse, fosse até a geladeira pegar uma água e não assistisse o final do comercial, ele ia achar que era talvez um comercial da TAM e não da Avianca. Né? Então são esses detalhes. Os ativos eles precisam ser conhecidos, mas ao mesmo tempo eles têm que ser únicos. E tu sabe que eu procurei na época, eu não sei, eu não achei esse comercial porque eu me lembro de ter visto ele na TV, Sim. mas eu acho que eu vi ele uma vez, no máximo 2 vezes, e eu procurei porque eu Era lindo, queria era justamente lindo a campanha. queria justamente usar ele nas palestras, nas apresentações. Provavelmente era na época que o Fábio os caras- trabalhava lá e os foi caras o Fábio que não fez essa usaram. campanha. Não, o Fábio mandou tirar do ar o anúncio para não Não, posso aparecer. falar, né? quando eu vi a campanha, eu falei, pessoal, cadê a mensagem única de marca?
Aí eu aproveitei esse negócio, falei, cancela esse negócio, tô brincando, gente. Não me envolvi com essa campanha. Boa, Fábio, boa. Mas é muito interessante isso, como é importante a gente repetir a mensagem. Mas assim, no final as marcas elas comunicam, né? Comunicam. Então tudo que vocês comentaram são elementos de comunicação, mas por detrás disso é como é que a gente quer se conectar. Né? Exato, cada segundo que importa. Proposta Né? de valor, que proposta de valor único a gente quer trazer para o nosso cliente? Como é que a gente se conecta emocionalmente? Como é que a gente vai fazer com que ele se lembre? Qual que é o nosso propósito? E no final todos são elementos de comunicação. Artifícios e ferramentas que a gente tem para poder atingir nosso público, né? Perfeito. E eu acho legal de que as coisas sejam, que haja uma evolução. Né? Quando há uma ruptura muito grande, as coisas não funcionam. Então, Exato. dando até o exemplo da própria Aramis. A Aramis recentemente passou por uma renovação da sua identidade visual de logotipo, né? E aí saiu do azinho que parecia com serifa, se eu não me engano, que era um pouco mais desenhado, e passou para uma coisa mais blocada. Mas só que ele mudou e manteve a identidade. Exato. Ele manteve aquele tracinho. É uma lá, evolução, né? né? Vínculo Não é com ruptura, a sua né? origem de ativo. Sem Isso é ruptura. importante. É isso que eu acho legal. O cuidado com a ruptura, né? A ruptura muitas vezes faz com que, opa, cadê o meu produto? Cadê aquilo que eu sempre estava O acostumado cara a ver? passa no shopping, Né? vê a O que- loja o que- física não acho e mais. vê, e ele continua E reconhecendo o que eu isso, acho isso que- mais moderno. O que eu acho que é mais importante é você não perder o seu DNA. Exato. Então é Boa, importante que as marcas entendam da onde elas vieram, para onde elas querem ir, tem que manter o DNA. No caso de Aramis, a gente manteve o DNA. Fábio. Boa, Fábio. E aí a gente É isso aí. estabeleceu o nosso planejamento estratégico em várias verticais, mas manter o DNA é super mega importante. Inclusive, Fábio, após essa propaganda toda, a gente está aberto para receber o apoio e o patrocínio constante da Aramis como um apoiador do Limonada de Limão. Pô, que... Tu falou com o cara certo também, né? Eu conheci Meu o Deus. Richard recentemente quando eu Eu estive em posso São falar, Paulo eu preciso falar com a minha diretoria, pessoal. Boa, Fábio. É isso aí que tem que falar. Gente, nós estamos chegando no final do programa aqui. Boa. A gente ouviu bastante Aramis, agora eu quero ouvir Atos e Portos aqui também na nossa... Na boa. no nosso Atos, podcast. Portos e Aramis, boa. Gilney, a última mensagem aí. Algum comentário final sobre esse ponto? Não, eu só queria dizer que o Fábio saiu muito bem, né, Fábio? Tu disse que Fábio não conhecia de marca, Fábio não era é um cara mestre especialista das da marca, marcas. Mestre. mas te saiu muito bem. Então, parabéns e obrigado aí pela participação, por aceitar o nosso convite. Será um aí. convidado Abrilhantou. Que deve voltar. Essa marca Participa cumpriu com a promessa aqui, hein? Disse que ia brilhantar o programa, brilhantou mesmo. É isso aí. Não, pessoal, super feliz em estar com vocês, aprendendo, trocando, adoro trocar, adoro trazer. O pessoal brinca, né? Fábio, você é o CFO mais marqueteiro que eu conheço, você é o CFO mais comercial que eu conheço. Boa. Aí a gente brinca, né? Mas eu gosto. Não é mentira, hein? Isso é Não, Eu verdade. vou aproveitar e vou falar no nosso último evento que nós estávamos juntos, nós tínhamos a missão de criar um produto. Nós tínhamos um grupo. Imagina e, isso. E aí nós estávamos juntos no mesmo grupo, eu e o Fábio. Era uma zoação o tempo todo no grupo. Nossa. E aí nós somos os reis do lobby, né? A gente consegue formar aquele consenso. E aí nós descobrimos o WhatsApp de várias pessoas que estavam no evento com a gente e vários que estavam lá que também a gente conhecia pessoalmente. De usar o poder. Usamos o poder. E, enfim, todos os grupos Mas criaram cuidado produtos. que tem VAR. Tem hein? VAR, Os tem caras VAR. vão chamar o VAR, não E avisa. aí nós tínhamos. E aí no final houve um sistema lá de votação online para votar no melhor produto. Sim, deu 92% pra você. Resumo, tinha 80 votos e deu 90 e poucos pra gente. Não, agora tô exagerando o número, mas nós ganhamos mais votos do que a soma dos outros tinham, porque Tá. nós conseguimos arrecadar os votos todos graças à personalidade do Fábio, que é um Boa. cara incrível, Boa. que realmente é um CFO bem diferenciado. Cara, eu já atuei com outras pessoas, mas a gente tem uma afinidade incrível aí. Show. Justamente por ele ser um cara que tem essa veia de marketing, é um cara que entende do mundo paralelo, né, que é o mundo comercial, o mundo de marketing, não somente um cara focado em números, né? Boa. Ismani, alguma dica final aí? Dica final, né? Eu sei que o Fábio deu uma detonada no Jack Welch antes, né? Mas é uma das literaturas que eu curto muito, né? Que é o Winning, né? Que eu não sei, na verdade, a tradução do livro, porque eu li o cara que era original em inglês. Sim. Né? Porque Jack Welch, para mim, sim, é um dos caras que trouxe muita luz de razão para o mundo corporativo. É um cara que às vezes é um pouco mais frio, mas é o cara que, assim, se tu não pode consertar o negócio, fecha. Né? Porque o negócio tem que gerar resultado, sim. Boa. Então, esse que deve ser vencendo, mas depois a gente bota na bio lá, a gente pode começar a trazer as dicas na bio. Esses dias a gente Mas tava falando essa é sobre minha dica títulos de de livro. filmes, né? Que às vezes não tem nada a ver com o título em inglês. e né? o Livros Winning- é parecido com isso. Winning é do Jack Welch.
Eu E vou a tua pra dica? Eu vou para um livro que não tem tradução, né? Não foi traduzido, pelo menos no português ele foi apresentado como Factfulness, né? Esse é o livro. É um livro interessantíssimo, tá? É um livro libertador que eu diria assim, né? Libertador. Porque ele começa com 13 perguntas sobre o mundo, né? E a gente... É do Hans Rosling. Rosling. Que o pronúncia em alemão Hans Rosling. Obviamente, né? O Philipp Schmidt-Fleischer Teria que trazendo saber essa pronúncia, né? um pensador alemão. E o que é interessante é que esse livro começa com 13 perguntas sobre o mundo e te provoca a ver se você sabe mais do que os macacos, né? Porque os macacos vão lá aleatoriamente, respondem alguma coisa, vamos ver se você é melhor que eles na resposta inteligente. E grande parte das pessoas erram a resposta das 13 perguntas porque não conhecem o mundo que vivem, né? E ele justamente provoca isso e mostra como a gente é enganado a respeito da percepção que nós temos do planeta, né? A respeito de como nós vivemos. E ele apresenta vários motivos para que a gente não conheça o mundo, entre eles o instinto da separação. A gente procura dividir o mundo entre nós e eles, entre ricos e pobres, entre norte e sul, quando o mundo é muito Grêmio mais... Inter, não falemos disso. Não vamos falar sobre Não. isso. Times não. Quando o mundo é muito mais diverso que isso, né? Não são só dois, né? Existem diversos mundos no planeta e ele apresenta isso. E o outro é o instinto da negatividade, né? Que talvez a imprensa, os ativistas trazem isso para nós, de pensar que o mundo é muito pior do que na verdade ele é de fato, né? Então é um livro libertador que traz indicadores reais do planeta e que mostram que a gente não está tão ruim assim como a gente imagina. Factfulness seria cheio de fatos e dados. Exatamente. Livremente. O subtítulo do livro é O Hábito Libertador de Ter Opiniões Baseadas em Fatos. E tu, Fábio, qual a tua dica de livro, Fábio? Então, eu queria só comentar aqui, Felipe, você comentou a história dos macacos, né? Eles fizeram comparando, né? Se a gente Exato. consegue responder melhor que os macacos. Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, pegaram macacos e ele selecionava as ações. Ele achava que ele fazia o picking, o macaco fazia o picking das ações que iriam estourar e Boa, comparavam com eu vi essa aí várias gestoras, e o macaco ficou na frente de muitas gestoras. Então, fica a dica, pessoal. Tô brincando, tem Sensacional, muita sim. gestora boa, muito fundo bom, a gente tem que tomar cuidado com a questão do picking. Eu tenho uma dica aqui, o livro chama Encruzilhada, do Márcio Schwartzman. É um livro muito interessante. Eu não vou dar spoiler, mas só vou trazer um pouquinho A encruzilhada da de trama. quem? Márcio Márcio Schwartzman. Schwartzman. Então, começa o seguinte, com um cidadão, com um cara que estava numa encruzilhada e ele precisava decidir qual caminho, esquerda ou direita, né? Ele não sabia que caminho tomar e ele se encontra com vários que a gente chama de arquétipos, né? Com um monge, um guerreiro, um artista. E eles começavam a trocar e conversar. E é uma troca muito interessante, não vou dizer o final do livro, mas mexeu muito com o livro, comigo. É um livro simples, mas que ensina muita coisa sobre as escolhas que a gente tem que tomar na vida e como a gente poder ler as situações. E muitas vezes não é aquele caminho que a gente vai escolher, né? Então, caminhando, né, a gente vai aprendendo, inovando, aprendendo e na caminhada que a gente vai descobrindo. Mas é um livro bem interessante, pessoal. Legal, Fábio. Muito obrigado aí pela dica. Estamos encerrando, então, esse episódio do Limonada de Limão, né? De novo, agradecendo a participação aí de todos, né? Exclusivamente aqui do Fábio, né? Nosso primeiro convidado, na primeira edição com convidados. E convidando também todos vocês a curtirem, seguirem, se inscreverem nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, no Spotify e no Instagram. E também estamos no LinkedIn, né? Estamos todos lá. Por Hoje favor. tu caprichou no inglês, né? Meu Não, Deus. eu sei que aqui eu sou policiado aqui por um mestre do inglês, Eduardo Smanioto. Então aqui eu caprichei no inglês. Mas, por favor, sigam, compartilhem, participem da nossa discussão, comentem se concordam ou não concordam com as nossas ideias. De novo, liberdade de expressão e diversidade de ideias é o que a gente defende aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até. Boa noite, galera. Obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Brooks run to the ocean and the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody should bury me. Brooks run into the ocean and the ocean